Hoje a gente fala da postura, que a gente pensa tanto e se preocupa tanto internamente, como que a gente vai fazer esse processo, né? Como que a gente vai iniciar esse processo interno, e às vezes as pessoas têm dificuldade com esse olhar atento que a gente propõe e essa postura de presença para estar atento às coisas que acontecem. E eu percebo que nas questões de expressão corporal, da nossa expressão corporal e não da expressão corporal do outro, é uma das melhores ferramentas que tem para a gente conseguir começar a trabalhar essa postura de auto-olhar. Né? Antes de eu olhar para os meus pensamentos, se eu tenho dificuldade, eu posso olhar para a minha postura. Né? E quais os benefícios e as questões prejudiciais que a minha postura traz no meu dia a dia. Né? Porque quando a gente fala de expressão corporal, ou de o corpo fala, ou essa linguagem não verbal que a gente tem, e hoje a gente vê muito isso na internet, normalmente é para a gente olhar e perceber o outro. Né? Como o outro botou a mão aqui, fez assim, fez assado, está querendo me dizer alguma coisa. Mas o que, que eu estou querendo me dizer com a minha postura? Né? E é aí que entra a importância realmente da gente observar para esse lado. Sim, porque a gente sabe, né, e é um assunto que a gente traz até com uma certa frequência aqui, que nós somos julgados por uma série de motivos, né? Se você diz alguma coisa, alguém já pode te encaixar num partido político. Se você diz uma outra determinada coisa, a pessoa já acha. Ou seja, a gente julga muito rápido a partir não só do que se diz, mas a partir da aparência das pessoas, a partir da postura física das pessoas. Então a gente sabe que a aparência, que tudo que está mostrado externamente são sinais para os outros nos interpretarem e, infelizmente, julgarem às vezes rápido demais. A questão é, então, o quanto isso faz com que a gente se interprete, ou seja, se eu consigo olhar que posturas eu tenho e se eu consigo ver o que isso quer dizer na minha cabeça, é isso? Exato. Quando a gente fala de posturas, a gente tem que perceber que há dois tipos de posturas básicas, que são as posturas de alto poder e posturas de baixo poder. Posturas de alto poder a gente pode lembrar, por exemplo, quando a gente ganha alguma coisa, né? Que a gente tem uma tendência a ocupar o espaço, a gente estica o braço, se expande, levanta o queixo. Quando a gente olha na natureza, os animais que demonstram esse poder, eles também se expandem, né? O gato fica maior para inibir o oponente, o cachorro oriça os pelos de cima, então eles têm esse comportamento, o ser humano também tem esse comportamento. Quando a gente olha esse viés de expansão para um lado negativo, por exemplo, para se opor, para se sobrepor ao outro, para evidenciar uma soberba, um poder desnecessário, isso não vem ao caso. Né? Quando a gente fala de posturas de alto poder, a gente está falando de como eu ocupo o meu espaço aonde eu estou. Né? E perceber que e da mesma forma, desculpa, as posturas de baixo poder são as posturas quando a gente pensa lá, nós temos dois gatos, um se oriçou inteiro, que seria o dominador, e o outro se recolhe, que seria o que mostrou que não tem tanto poder. Quando a gente traz isso para o ser humano, a gente percebe que, analisando a nossa postura, quando a gente está deprimido, ansioso, desconfortável, a gente tende a se encolher. Então, eu diminuo os ombros, fico numa postura mais protegida. Né? Ou seja, uma postura protegida, porque inconscientemente tem algo que está me colocando em perigo, uma ansiedade, um perigo eminente. Quando eu tenho uma postura de segurança, por exemplo, coloco as costas para trás, amplio os ombros, me sento confortável na cadeira, ocupo o meu espaço de forma consciente e tranquila, eu, da mesma forma, os meus hormônios trabalham de uma maneira em que eles auxiliam o meu bem-estar. Ou seja, o corpo responde à mensagem que os meus hormônios respondem à mensagem que o meu corpo passa.
né? Por isso que é importante a gente olhar para as posturas dessa maneira. Isso. E o que a gente está colocando, na verdade, é um caminho inverso, e isso acaba funcionando como uma ferramenta para nós, porque a gente aqui no campo observa, é muito fácil de ver. E uma coisa que todo mundo já viu, o gato ou o cachorro deram a barriga, né? A gente fala aqui que deu a barriga, ou seja, que ele senta para trás e dá a parte frágil dele, né? Então, quando a gente se encolhe e se fecha, a gente está protegendo toda a nossa parte frágil. Por isso que ela é uma postura que mostra fragilidade, porque é isso que a gente faz na nossa forma animal, né? Com o nosso corpo, a nossa forma mais primitiva, né? Aí tem outra coisa muito fácil da gente ver no campo, o animal colocar o rabo entre as pernas, tanto que a gente usa essa expressão quando a pessoa sai humilhada de uma situação, né? Não é uma coisa bonita de se dizer, é uma forma grosseira, né? Enfim, mas e pôr o rabo entre as pernas, quando os animais fazem isso, eles estão com receio, eles estão protegendo as partes sexuais e vitais, estão se contendo, estão segurando